Amém? Enfim. Deus me deu uma palavra hoje que eu confesso que eu fiquei tão empolgado com ela que eu estou até preocupado. Porque o tema dessa campanha de domingo, ele é espetacular, né? Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Isso é empolgante, né? Se você for ver a profundidade do que essa frase quer dizer, se tu me amas, tu me amas, tu me amas. Se você ama a Deus, ama o próximo. Essa é a mensagem de Jesus para nossas vidas, né? E que para a gente possa obedecer essa ordem, né? Esse ensinamento de Jesus, nós precisamos de fé, mas principalmente, nós precisamos de confiança. Fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. Confiança é crença de que algo não faltará. É credibilidade ou conceito positivo a respeito de alguém ou algo. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele depende desse binômio: fé, confiança. Fé e confiança. E Deus respeita a nossa vontade, Deus não impõe nada, Deus não nos obriga a nada. Você aceita Jesus. Jesus não é imposto a você. Você aceita Jesus. Deus não te obriga. Deus é um cavalheiro, como eu ouvi tantas vezes, né, lá atrás. E apesar dele respeitar a nossa vontade, ele está sempre nos buscando, ele está sempre nos dando uma oportunidade. Eu quero passar para vocês um vídeo que eu recebi do bispo, mas depois que viralizou no YouTube. Coloca para mim, por favor. Dá uma olhada com atenção nesse videozinho. Se alguém se identificou, não precisa levantar a mão, tá? É impressionante. E é interessante que ela sai do maior buraco, da maior roubada, né? E na hora que ela se sente segura, o que é que ela faz? E puf! De novo. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente escuta a palavra de Deus, escuta a salvação que vem de Jesus, nós somos resgatados, e aí quando a gente se sente seguro, pô, buraco de novo. Mas eu quero dizer que Deus não desiste de nenhum de nós. A todo instante Ele manda pastores para buscar as suas ovelhas. E eu vou falar uma coisa para você: todos nós somos pastores e missionários do Senhor. Você não precisa ter um cargo, você precisa ter um coração confiante na palavra de Deus. E olha o que a Bíblia nos ensina em Lucas 15, de 1 a 7. Abra a sua Bíblia, por favor. Lucas 15, de 1 a 7. Lucas 15, de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Nossa, esse é, sem dúvida, um dos versículos que mais me toca na palavra de Deus, mais me toca na Bíblia, porque é aquela condição, sabe, que me dá segurança em Deus. É aquela coisa que diz assim: Deus está sempre querendo colocar as suas ovelhas no caminho, com proteção, amor e cuidado. Sabe, Deus nunca vai nos abandonar. Nós é que saímos da presença de Deus. E aí vem aquelas bobeiras, né? Deus está me castigando, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Não, queridos.
Deus está sempre procurando a ovelha perdida. Deus está sempre mandando pastores nos resgatar. Nós é que, infelizmente, saímos de um buraco e caímos no outro. Mas por que isso? Porque nós, homens, infelizmente, nós somos vaidosos, indisciplinados, nós somos ambiciosos, nós somos cobiçadores. E como as ovelhas, nós somos pouco inteligentes, né? A ovelha é um animal muito pouco inteligente, deu para perceber, né? E assim como a ovelha, nós somos muito pouco inteligentes. Tantas vezes Deus nos tira no buraco. Eu não posso falar da história da minha vida, vocês sabem disso, estou sob censura forte. Mas se eu pudesse falar, eu ia dizer para vocês que não tem, talvez, aqui nesse templo, alguém que Deus tirou de um buraco que não tinha mais fundo. Porque era um buraco todo bonito, sabe? Tu olhava de fora assim e se dizia, caraca, tô doido para dar uma mergulhadinha ali. Mas o buraco era horroroso, era difícil, era um buraco de tantas perdas, de tantas dores, que na época que Jesus me alcançou de volta, eu já não suportava mais. Ou era Jesus, ou era o fim. Mas ele mandou pastores, ele mandou muitos pastores, eu repeli vários, até que teve a palavra decisiva na minha vida que disse, qual é o propósito da tua vida? Talvez hoje seja o dia de você se perguntar, qual é o propósito da sua vida? Porque não basta ter fé, você precisa ter confiança em Deus. A confiança em Deus, ela aquece a nossa fé e promove com que você saia da sua zona de conforto, faz com que a fé se multiplique. E tudo aquilo que Deus tem preparado, tudo aquilo que Deus já separou, tudo aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, através da confiança no aquecimento da sua fé, você coloca em ação, você haja. Porque quando cremos e confiamos, queridos, somos imbatíveis. Não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Mas por isso que não basta ter fé, nós precisamos confiar. Confiança, como a própria definição estabelece, é a certeza de que algo não falhará. Então, quando nós decidimos confiar em Deus, quando decidimos confiar nas suas promessas, a nossa fé é aquecida e nós movemos no mundo espiritual. Amém? Eu falei para a Ana Cláudia que o café da manhã hoje estava fraco. Eu falei, querida, tem que botar mais coisa. O pessoal vem de manhã, domingo, está cansada do sábado. Aí a turma fica assim. Eu tinha até contratado uma Kombi com 12 pessoas, de Nova Iguaçu, para dar uma força, assim, né? Bater palma, falar amém. Mas quebrou na Avenida Brasil. Eu só tenho vocês, gente. Então, dá uma animadinha para o pessoal de casa não achar que, entendeu? Estão em estágio probatório. Dá uma animada. Amém? Amém? Amém. Amém, amém, que bom. Fé sem confiança é incompleta. Eu não sou homem do tablet, eu sou o nome do papelzinho, né? Século passado, então vamos em frente. Então, quando nós decidimos confiar em Deus, quando nós decidimos, isso é uma decisão, gente. Isso não é uma coisa que você pode, é um mero acaso. Não, isso é uma decisão, e talvez a decisão mais importante das nossas vidas. Porque quando nós decidimos confiar em Deus, automaticamente a nossa fé, que às vezes está ali, normal, morna, a nossa fé, ela começa a entrar em ebulição, e tal qual um vulcão, ela, bum, bum. E aí as coisas começam a acontecer nas nossas vidas, a gente começa a servir a Deus melhor, a gente começa a encontrar soluções, a gente começa a ter uma vida na presença do Senhor, e nada pode ser melhor do que isso. É preciso ter confiança. Eu quero trazer para vocês um homem que é muito importante, assim, eu tenho assim, uma admiração enorme nesse homem de Deus, nesse homem da Bíblia, que se chama Josué. Sabe por quê? Josué ele tem uma característica, dentre as muitas positivas, que me chama muita atenção. Josué soube ser discípulo. Muitas vezes a gente já quer ser o protagonista da história. Não, ele soube ser discípulo. Ele soube esperar o tempo. Ele soube ser treinado por Moisés. Ele aprendeu o melhor de Moisés. E ele viu o que Moisés não tinha de bom para não replicar na frente. Principalmente
Josué aprendeu com Moisés a confiar em Deus, né? Então, agora, depois do puxão de orelha que o pastor João me deu, porque o pastor Júnior tem uns problemas, né? Eu estava tão empolgado uma vez para trazer esse versículo que eu falei assim, 1 Josué, versículo... Aí depois o pastor João, muito delicadamente, falou assim, ô Luiz, 1 Josué não tem. Eu falei, jura? Eu falei, a minha Bíblia está exagerada. Aí o outro irmão foi me gozar ali fora, falou, pastor, eu procurei aqui, não tem 1 Josué. Eu falei, Bíblia incompleta, não posso fazer nada. Mas não, é Josué 1. Obrigado, pastor João, pelo seu carinho de sempre. Josué 1, versículos 3, depois nós vamos pular para o versículo 5 e 6 e, por último, para o versículo 9. Se eu vou olhar aqui na minha Bíblia, que vai ficar mais fácil. Então, o versículo 3 nos diz assim, abre a sua Bíblia aí, ó. Vai anotando. É importante anotar para você depois chegar em casa e poder voltar a refletir sobre esses versículos, né? Então, versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Aí vem o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí nós vamos para o versículo 9, que é espetacular. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! E Josué confiou na palavra, na promessa de Deus. O que é interessante é que o versículo 9, ele repete o que já foi dito aqui, né? Seja forte e corajoso. E ele diz lá, não fui eu que ordenei a você. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Josué na natureza humana, na nossa natureza humana, podia dizer assim, caraca, como é que vai ser isso? Mas Deus já preveniu até qualquer queda, qualquer fraqueza de Josué. Deus falou para ele claramente, não fui eu que ordenei. Muitas vezes na nossa vida, nós temos coisas que Deus deixa claro, mas a gente olha e diz assim, não, mas eu sou pequeno para fazer isso. Eu não vou conseguir levar a palavra de Deus lá no meu trabalho. Eu não vou conseguir falar de Jesus para a minha família. Eu não consigo, eu sou pequeno. Mas aí Deus está falando para você, não sou eu que ordenei. Se Deus te ordenou, se Deus te deu essa missão, seja forte e corajoso, não tema. E Josué foi sensacional, porque Josué levou o povo a atravessar o rio Jordão numa época improvável, numa época que o rio estava muito caudaloso, com muita correnteza. E o que Deus fez? Tal qual fez lá atrás, quando abriu o mar, abriu o rio, para que o povo ultrapassasse e fosse em direção à terra prometida. Não há obstáculo para Deus. Essa é uma certeza que nós temos que ter no nosso coração. Esse é um motivo de muita confiança para a nossa fé. E quando eles atravessam o Jordão, que eles chegam lá diante de Jericó, se tivesse uma máquina do tempo, tem alguns momentos que eu gostaria de voltar na história. Um é esse aqui, porque os generais estavam todos eles reunidos numa tenda, homens de guerra, né? Prontos para receber uma estratégia para derrubar as muralhas poderosíssimas de Jericó. Muralhas quase que indestrutíveis. Era motivo de orgulho daquele povo. Eles zombavam dos inimigos. Não tinha nem como cercar a cidade de Jericó. Ela era muito rica. Não tinha como cercar, fazer um cerco. Era impossível. E aí Josué deixa aqueles generais lá e vai orar, vai pedir orientação para Deus. Coisa fantástica, né? Toda hora que a gente tem uma batalha intransponível, a gente precisa orar para pedir oração a Deus, para pedir direção a Deus. E Josué vai, ora, e Deus dá uma estratégia bélica louca. Eu queria estar lá nesse momento, dentro dessa tenda com os generais, quietinho assim num canto, para ver a cara deles quando Josué entrou, e eles falaram assim, e aí, Deus te deu um relâmpago que vai derrubar aquele portão.
E aí, Deus te deu um meteoro que vai destruir a muralha. Aí Josué falou, não, olha, a estratégia é a seguinte. Nós vamos dar durante 7 dias uma volta em torno dessa muralha, em silêncio. No 7º dia, nós vamos dar 7 voltas e depois vamos fazer um barulho danado que o muro vai cair. Tu imagina a cara desses generais, gente? Os caras esperando uma arma sobrenatural e vem o negócio de dar a volta no muro. Como é que aquele muro ia cair? Se Josué não tivesse entendido a mensagem de Deus, não sou eu que estou mandando. Se Josué não confiasse plenamente na palavra de Deus, será que ele entraria naquele acampamento e diria, olha, nós vamos dar 7 voltas e o muro vai cair? E sabe o que é mais triste disso? Que se eles não fizessem isso, o muro não cairia. Eles seriam derrotados. Ou até, imaginando o pior, se eles conseguissem uma vitória nessa batalha, eles seriam destruídos na próxima, porque eles não iam mais buscar a Deus. Eles estariam só pelas suas contas, por sua conta, por suas armas, por sua força. Como eles cumpriam cegamente o que Deus determinava, como Josué os liderava dentro da confiança absoluta na palavra de Deus, na vontade de Deus, da determinação de Deus, eles conquistaram a terra prometida. E, queridos, assim Deus fará na sua vida. Assim Deus fará na sua vida. Por quê? Você é muito importante para o reino. Você é uma ovelha que Deus nunca vai deixar desgarrada sozinho. Você só não vai voltar para o rebanho se você não quiser. Deus vai te tirar lá do buraco. Você viu ali a imagem? O camarada se esforçou, puxou. Parecia impossível tirar aquela ovelha. Parecia que a perna da ovelha ia sair na mão do sujeito. Mas Deus não permite. Deus vai nos buscar. Deus vai nos dar oportunidade. Olha, é sensacional a história de Jesus. Jesus, no último momento na crucificação, cercado por 2 ladrões. Um resolveu zombar de Jesus. Outro resolveu confiar em Jesus. O que aconteceu? Em breve estaremos na casa do Pai. Mas se você não confiar em Deus, querido, a tua fé fica capenga. A tua fé, ela fica na dependência, não somente daquilo que você pode dar naquele momento, mas quando você confia em Deus, Deus te propicia um crescimento espiritual sobrenatural. Deus dá para você o caminho. Quando você confia em Deus, você deixa de ser um ser limitado, porque você passa a ter o Espírito Santo de Deus conduzindo a tua batalha, conduzindo o teu caminho, te dando as estratégias. Sai de você e entramos no mundo espiritual. E mundo espiritual é lugar de batalha. Eu tenho me assustado um pouco com essa onda de pessimismo que está andando aí pelo mundo. Porque agora, eu quero perguntar para vocês, quando que a vida foi fácil? Quando foi fácil? Pega a história da humanidade. Gente, antigamente a gente tinha menos informação, mas a vida sempre foi luta. Quer ver um exemplo bobo? Aqui nós no Brasil, os índios moravam aqui, amarradões, né? Uma vida calma, serena, tranquila. De repente chega um povo que eles nunca imaginavam que existiam, nos negócios de madeira gigantes, com fedorento, com umas roupas, e acabaram com a vida deles, tomaram a terra deles. Quando que a vida foi fácil? Para nós, a vida pode ser muito fácil, sabe por quê? Porque nós somos privilegiados, porque nós somos uma geração que conheceu Jesus. Nós somos uma geração que conheceu Jesus. Nós temos um Jesus que nos ensinou qual é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um Jesus que nos disse assim, se você amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, querido, salvação e vida eterna fazem parte da tua vida. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Nós temos que ser pastores. Nós temos que ser missionários do reino. Gente, está cheio de gente na porta do inferno, fazendo fila para ser sugado para lá. Cabe a nós, cada um que nós tirarmos ali, que nem aquele menino fez com a ovelha, cada um que nós tirarmos da porta do inferno e trazer para cá, trazer para essa igreja, trazer para a presença de Deus, é festa no céu, é missão cumprida. Você não precisa salvar um Maracanã, basta você salvar uma vida, e a sua vida já terá valido a pena.
Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre. Ele não é um Deus que joga a conversa fora. Não, o que está na palavra de Deus se cumpre. Pode pegar a Bíblia, eu te desafio. Se tiver alguma coisa na palavra de Deus que não se cumpriu, eu como essa página, eu como esse capítulo na sua frente. Porque eu confio no meu Deus. Ah, queridos. Se tem uma coisa que nessa vida eu confio e eu sirvo com prazer, com as minhas limitações, mas se tem uma coisa que eu confio nessa vida, é no Deus que eu sirvo. Amém? Mas aí talvez você esteja pensando assim, fica esse pastor Júnior aí, trazendo um monte de coisa, desse negócio de confiança, e tal. Mas será que eu não consigo? É muito difícil. Minha vida, minha família, meu trabalho, acho que eu não sou capaz de ter essa confiança. Eu não sou um ente espiritual preparado para ter essa confiança em Deus. Deixa eu falar para vocês, realmente, nos dias de hoje, confiar é uma coisa bem complicada, né? Nós vivemos um mundo muito esquisito, mundo de muitas traições, de desrespeito, né? Hoje é difícil você confiar na política, é difícil você confiar na justiça, é difícil você confiar na educação. As pessoas estão cada vez mais egoístas, não estão ligando, as pessoas estão cada vez mais predadoras. O que importa é a sua necessidade, que se dane o outro, né? Então, por essas dificuldades, a gente meio que entra nessa onda, né? Você vê, os pais, os filhos hoje não confiam nos pais, não confiam na família. Muitos lares estão assim. E aí o que isso faz? Isso faz com que esteja crescendo uma geração sem confiança. E uma geração que não aprende a confiar, ela vai ter muita dificuldade de aceitar a palavra de Deus, ela vai ter muita dificuldade de entender Jesus, ela vai ter muita dificuldade de confiar naquilo que ela não vê. É preciso que isso seja transformado. E isso só vai poder ser transformado através da palavra de Deus. E quando a gente assiste isso tudo, cria-se, né, assim, um clima, né, um ambiente de que, realmente, não tem jeito, nós não vamos conseguir. Mas aí, eu quero acalmar você, eu quero dizer para você que isso não é um privilégio nosso, não é um privilégio da nossa geração. Se você pegar os apóstolos, bota lá para mim, deixa eu pegar o versículo aqui. Coloca para mim Marcos 4, 35, 40. Marcos 4, 35 a 40. Isso. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então, queridos, pensa uma coisa. Os discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus fazer milagres, que acompanharam... Sabe uma coisa que eu acho que ia ser extraordinária, se eu pudesse conhecer Jesus naquela época? O olhar de Jesus. O olhar de Jesus devia falar muita coisa. O olhar de Jesus devia nos passar uma confiança, uma paz, uma segurança. O olhar fala sempre muita coisa. Eu acho que o olhar de Jesus devia ser uma coisa tão impactante que não tinha como não acreditar naquele homem. E esses apóstolos andaram com ele, mas na hora da primeira dificuldade, o que eles fizeram? Pô, Jesus, está dormindo aí, cara? Olha aí a tempestade, olha aí que loucura. Mesmo andando com Jesus, vendo quem Jesus era, vendo o que Jesus fazia, vendo do que Jesus era capaz, na primeira dor de barriga, eles questionaram Jesus. E aí no versículo 40, quando Jesus fala assim, de que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Eu quero dizer para vocês, assim, do fundo do meu coração, fé eles tinham. Eles não tinham, era confiança.
Muitas vezes Jesus está no nosso barco, está ali, mas você não está confiando que Ele vai ser capaz para resolver a história da sua vida, que Ele vai ser capaz para te ajudar a vencer aquela luta impossível que você está enfrentando. Você já esperneia igual uma criança, igual uma pessoa que não tem o entendimento que nós temos, o privilégio que nós temos de ter um Cristo vivo nas nossas vidas. E vamos lá e dizendo, Jesus me abandonou. Não, Jesus nunca nos abandona. Jesus nunca está desapercebido da nossa luta, das nossas dores. Ele só age na hora que Ele tem que agir. Até para que a gente demonstre a confiança que nós temos em Jesus. Então, queridos, é preciso confiar para movimentar a nossa fé numa verdadeira ebulição espiritual. Eu sempre gosto de falar que a força da nossa fé, com o poder que vem do altar do Senhor, materializa o milagre na nossa vida. Confiança, queridos, não se compra, né? Confiança se adquire. E como é que você adquire confiança? Lendo a palavra de Deus, porque você precisa ter o quê? Intimidade, convivência. Como você adquire confiança numa pessoa? Tendo intimidade, caminhando com ela, entendendo quem ela é. Então, na vida cristã, nós precisamos de quê? Leitura da palavra, participação no culto, frequentar uma célula. Aqui a nossa querida Ana Carolina, lá o IV, fazem com tanto carinho. Nós tivemos uma formatura esses dias aqui, troço extraordinário, ver a alegria, a vitória daquelas pessoas que passaram por mais uma etapa na sua caminhada cristã. Isso traz intimidade, e intimidade te leva a ter confiança. É impossível que você não tenha, ainda mais num Deus tão verdadeiro, ainda mais num Jesus tão amoroso, tão fiel. A intimidade te leva você a superar as suas próprias limitações pessoais para poder confiar cada vez mais nesse Deus. E sabe o que acontece quando você confia em Deus? A sua vida melhora 100%. Você nunca mais está só. Você nunca mais vai ser traído. Você não vai ser abandonado. Não há abandono para aquele que confia em Deus. Existem circunstâncias ruins? Existem, tem tempestade. Mas quando a gente confia em Deus, Jesus está no nosso barco. E a qualquer momento, essa tempestade vai ser aquietada. Basta que você creia, basta que você esteja forte, basta que você confie no Deus que você serve. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou tomar tanto cuidado que eu vou tomar até um gole d'água. Nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com as dúvidas que são colocadas no nosso coração. Porque a gente vive um mundo de tantos enganos, que toda hora, principalmente hoje, nesse mundo de mídia social, não é isso? É mídia social que fala? Eu sou do século passado, tenho uma dificuldade. É mídia social, né? Rede social. Sabia que eu estava errado. Nesse mundo de rede social, vem informação de tudo quanto é lado, fake news, pessoas que desprezam, que para elas Jesus não veio, né? Não veio, não existe no universo dessa pessoa. Né? Pessoas que estão desesperadas, tentando convencer os outros que a pseudo-liberdade deles, que é uma verdadeira escravidão, é o que é a felicidade. Eles precisam se convencer te convencendo. Né? E tem, para mim, um caso clássico, que é o de Adão e Eva. Né? Adão participou desde o início da criação. Né? Deus fez a terra, fez Adão. Adão participou do início ali com Deus. Adão tinha muita intimidade com Deus, porque Deus mandou ele dar nome aos bichos, dar nome às plantas. Né? Deus caminhava com Adão todos os dias ali no Éden. A sombra de Deus acompanhava Adão. A companhia de Deus era Adão. E Deus tinha tanta intimidade com Adão e Adão com Deus, que Deus percebeu que Adão não podia continuar sozinho. Olha que coisa extraordinária. A companhia de Adão era Deus, mas Deus amava tanto Adão que olhou e disse assim: não é justo que você continue sozinho. Vou te dar uma ajudadora. E aí nos deu a mulher, esse presente maravilhoso de Deus. Mas então eu pergunto para você, por que a serpente não foi tentar Adão? Por que a serpente não foi lá tentar Adão para desobedecer a Deus? Porque Adão tinha uma intimidade muito grande com Deus. Adão conhecia Deus.
Então, a serpente, ela não ia conseguir sozinha convencer Adão a desobedecer a Deus, por conta da confiança que Adão tinha em Deus. E aí ela foi em cima de quem? Da mulher. A mulher não tinha o histórico de Adão com Deus. Então ela podia sim conseguir colocar uma semente de dúvida no coração de Eva, que poderia, que acarretou o que acabou acarretando. Eu sei que tem muita lenda sobre isso, né? No sentido de que, ele foi atrás da mulher porque a mulher era fraca, porque a mulher era vaidosa. Gente, a mulher de hoje, Eva tem tudo que a mulher de hoje tem. Vocês são o que são hoje, Eva tinha lá atrás. Tem aquela coisa também de pessoas que falam, é porque Eva estava de regime, era fit, aí ela quis comer a maçã. Não, nada disso. É porque, na verdade, Eva não tinha a intimidade que Adão tinha com Deus. Então, a serpente pôde levar para ela a semente da dúvida, e aí, como todo bom homem, Adão foi frouxo, né? Fez o que a mulher queria e se lascou todo. Desobedeceu a Deus, porque através da dúvida da mulher, ele se contaminou. Olha que coisa interessante. Cuidado que com a dúvida das pessoas que te cercam, pessoas que são importantes para você, não contaminem o seu coração e façam com que você desobedeça a Deus e perca as promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? Amém? Meus queridos, precisamos depositar toda a nossa confiança no altar do Senhor. Nós precisamos crer incondicionalmente nas suas promessas. Nós precisamos crer que Ele está nos conduzindo como o bom pastor conduz as suas ovelhas. Somos uma geração privilegiada. Somos uma geração onde podemos estar reunidos falando de Deus. Quantos lugares? São 65 países no mundo que o cristão é perseguido. O que também não é novidade, né? Porque o cristão é perseguido desde que surgiu. O primeiro a perseguir o cristão já quer dizer o quê? Pequeno Cristo. Mas isso não é elogio. Pequeno Cristo. Não, isso era deboche. E o maior perseguidor do cristão foi o judeu. Olha que loucura. Não foi Roma. Roma foi um perseguidor terrível, mas ele teve publicidade. O judeu, no início, queria dizimar o cristianismo. Mas a promessa de Deus era forte e assim estamos de pé. Amém? Estamos aqui por causa daqueles valentes. Estamos aqui por causa de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, todo dia de manhã, quando você acordar, você tem que falar, antes de você dar bom dia para sua esposa, para o seu marido, antes de você se espreguiçar, você tem que dizer, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Você tem que sair da sua cama com a certeza de que você confia em Deus. E o segundo passo, obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Mas isso é todo dia de manhã. Como é que você como é que você se prepara? Como é que você se prepara para uma luta? A vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. Quantas vezes eu aprendi isso aqui nessa igreja? E como é que você se prepara para uma maratona? Igual você se prepara para uma corrida de 100 metros? Eu já fui um atleta. Está de máscara, mas eu vi que você olhou. Eu tenho fotografia para provar, medalha, entendeu? Eu já fui um atleta. E nessa época maravilhosa da minha vida, como é que eu me preparava? Eu treinava, eu corria, eu ganhava fôlego para poder enfrentar a partida, para poder jogar bem. Então, como é que nós temos que nos preparar para o jogo da vida? É para uma coisa rápida, que você faz um treininho ali, tá bom. Aí chega depois dos 100 metros, está morto, exausto, musculatura está daqui a pouco de extensão. Não, você tem que se preparar para a grande maratona que é a nossa vida. Mas você não tem que se preparar, ai que dor, ai que luta. Não, você tem que se preparar com ânimo, com força, porque nós temos um Deus que é por nós. Nós temos um Deus que mandou um Jesus para dizer que nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um Deus que cuida dos menores detalhes da nossa vida. Nós temos um Deus que nos resgata a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta que você decida. Basta que você decida. Basta que você pare de ser egoísta. Basta que você pare de acreditar
nas mentiras que são contadas aí fora. Ah, eu sou livre, ah, eu sou feliz. Mentira! Livres somos nós que podemos escolher que caminho seguir. Não somos meramente imitadores, nós decidimos que caminho seguir. Nossa vida não é moda, nossa vida é um estilo de vitória. A nossa vida não tem uma conduta que começa hoje e no mês que vem já é outra. Tem uma cor hoje e no mês que vem já tem outra. Tem um tecido numa estação e já tem outro na outra. Não, nossa vida é cumprir o propósito de Cristo, amar a Deus e ao próximo. E é assim que a nossa vida vai fazer sentido. E é assim que nós vamos viver bem, independente das lutas, independente dos processos, independente daquilo que se levante contra nós. Porque nós estamos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas você precisa confiar nessa palavra. Você precisa declarar de manhã: eu confio em Deus. Ah, eu confio em Deus. Ah, eu confio em Deus. E obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, dia 19, nós vamos ter um evento que eu reputo excepcional e fundamental na vida de um cristão, que é o batismo nas águas. E esse batismo é feito aqui, nesse momento, nesse dia 19, vai ser feito de uma forma tão legal, que ele é feito na praia. É você, junto à natureza. A natureza foi criada por Deus para nós. Nós é que não damos valor a isso e a destruímos. Mas Deus criou a natureza para que nós vivêssemos num lugar lindo, maravilhoso. Então você ali, naquele momento, na natureza, declarando a sua confiança em Jesus, declarando a sua filiação a Deus, ah, querido, você recebe o Espírito Santo. Você é baixado para morrer e nascer um novo homem. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não foi batizado, se você ainda não tomou essa decisão, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não tem problema, eu e minha esposa estamos à disposição para ajudar vocês nessa caminhada. Vocês têm líderes, procurem seus líderes para consolidar você para esse momento tão importante. Você recebe um selo. A minha esposa sempre fala isso e eu digo: meu Deus, que mulher sábia. Casou comigo, né? Enfim, mas eu falo, você recebe um selo de Deus nesse momento. O mundo espiritual, ele já passa a olhar para você de uma outra forma. Aquele eu não posso mexer, ele tem o selo. Eu posso provocar, mas mexer eu não posso. Botar a mão nele eu não posso. Eu posso influenciar, mas botar a mão nele eu não posso. Você quer ver outra coisa espetacular que demonstra a sua confiança em Deus? Nós temos um movimento aí espetacular na nossa igreja chamado Sara Social. É um movimento que leva comida, é um movimento que leva alimento para aquele que está necessitado. É uma demonstração de amor ao próximo. Eu sempre fico triste, porque eu gostaria de chegar aqui e não conseguir nem ler aqui quanto tempo está faltando, até porque seria muito bom se eu não conseguisse ler o tempo que está faltando. Mas, enfim, uma montanha de alimento aqui, gente. As pessoas estão passando fome. E nós temos que amar a Deus e ao próximo. Então, essa também é uma oportunidade. Olha quantas oportunidades que Deus nos dá de cumprir o propósito da nossa vida. Amém? E o meu tempo está acabando. Tem um outro homem na Bíblia também, eu não vou ler o texto, mas que me impacta muito também, que é Neemias. Neemias tem aquela história, ele era mordomo do rei. E quando chega a notícia que Jerusalém estava destruída, ele que nem nascer em Jerusalém, ele se compadece porque era a terra dos pais, ele volta, Deus incomoda o coração dele, ele volta para Jerusalém, ele chega lá, ele vê terra arrasada. O que ele podia fazer? Vou embora, não tem jeito, vou voltar lá, eu tenho tudo do rei, eu tenho toda a proteção do rei, eu vou voltar para lá. Mas ele ora, e a oração de Neemias, ela é fantástica. A oração de Neemias está lá em Neemias 1. Eu quero ler só os versículos 8 e 9, vale a pena. Versículos 8 e 9, por favor, para mim. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações.
Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Amém! A oração de Neemias, você vai acompanhar em Neemias 1. Primeiro, Neemias reconhece o erro do povo. Nós pecamos sim, nós erramos sim, e você tinha dito que nós nos espalharíamos se assim procedêssemos. Mas tu tens uma promessa. E Neemias sabia que a promessa de Deus, ela não tem duas mãos, ela tem uma mão só. E o que aconteceu? Apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as descrenças, ele conseguiu reunir o povo, construir as muralhas e foi um dos maiores governantes do povo de Israel. Esse é o nosso desafio, queridos. Chegar diante das muralhas destruídas e acreditar nas promessas de Deus. Mas para isso é preciso ter confiança absoluta no Senhor. Essa confiança catapulta a nossa fé. E quando esse binômio está em perfeita harmonia, o mundo espiritual se abre sobre as nossas vidas. E é tudo aquilo que precisa ser feito para cumprir o nosso propósito nessa vida estará à nossa disposição pelo poder, o amor e a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? O louvor pode vir, já vou encerrar. Vou encerrar colocando o Salmo 40, versículos 4 a 5, por favor. Salmo 40, versículos 4 a 5. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Não esqueça o que Deus já fez na sua vida. Por conta daquilo que você precisa hoje, não desvalorize tudo que Deus já fez na sua vida. É nesse passado, é nessa história, é nessa intimidade que você vai desenvolver a sua confiança no nosso Deus. E a tua confiança, alicerçada com a tua fé, vai fazer de você um vitorioso, um homem próspero. Eu não quero falar de um homem rico, eu quero falar de um homem próspero. Aquele que consegue ser feliz com o que Deus dá a ele. Aquele que consegue valorizar o que tem, não fica olhando para a grama do vizinho. Aquele que entende que o amor de Deus é tão grande, que ele não merecia viver nem receber aquilo que ele recebe e vive hoje. Essa é a prosperidade que eu desejo para cada um de nós. E para encerrar essa palavra, para concluir essa palavra, eu só posso dizer para vocês que esse tema me diz assim: se tu me amas, confia em mim, aquece a tua fé e apacenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos ouvir esse louvor. Eu quero que você agora, todo momento que nós estamos na presença de Deus é um momento de oportunidade de mudar a história da nossa vida. Eu quero que você agora traga a sua mente. Quero que você traga a sua mente agora aquilo que tem impedido você de confiar em Deus. Ou então que você esteja querendo dizer para Deus: eu confio em Ti, Senhor. Que você faça essa declaração se você não tem feito, se você não tem o hábito de fazer. Fica de pé agora, ouve esse louvor. Enquanto você está ouvindo esse louvor, você vai declarando a Deus: eu confio em Ti, Senhor. Remove essa pedra que tem me impedido de caminhar. Remove essa pedra que tem me impedido de Te enxergar. E nós vamos orar, e Deus vai fazer um milagre na sua vida, amém? Deus vai mudar a trajetória da sua vida, amém? Então declara para o Senhor enquanto você ouve esse louvor. Eu não vou mais olhar para trás. O que passou não volta mais.
sonho que Aproveita esse momento, traz a sua mente, declara a sua confiança em Deus. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Senhor, meu Deus, Pai de amor e de misericórdia, olha para nós agora aqui nesse momento, Senhor, colocando nossas vidas no Teu altar, declarando em fé que confiamos em Ti, Senhor. Te entregamos nossas lutas, nossas dificuldades, crendo, declarando diante do mundo espiritual como filhos e filhas de Deus, que confiamos em Ti para trazer a vitória para a nossa vida. Agora, Senhor, cancelamos toda luta, toda dificuldade, todo enfrentamento que não temos conseguido trazer a solução. O Teu Espírito Santo, no mover sobrenatural, nesse momento, nesse lugar, está fazendo com que tudo aquilo que tem nos impedido de avançar seja derrubado nesse momento. Senhor, retira as âncoras, Senhor. Retira as âncoras da incredulidade, Senhor. Retira, Senhor. Retira os maus pensamentos, Senhor. Retira, Senhor, as palavras dos iníquos do nosso coração. Protege-nos, Senhor, com Teu amor incondicional. Resgata-nos como bom pastor. Afinal, Tu és o nosso pastor e não nos faltará. Assim, na autoridade do nome sagrado de Jesus, nome que cura, nome que expulsa demônio, nome que ressuscita dos mortos, eu te abençoo com a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que vocês saiam daqui hoje com a certeza de que Deus vai te resgatar onde quer que você esteja, com a certeza de que a sua confiança no nosso Deus vai mudar sim a história da tua vida. Que nada temerei, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Acende a luz, por favor. Vamos para a bênção final. Eu vou pedir hoje uma licença ao bispo, se você me permite. Não, eu queria convidar o pastor Ivan, que ele viesse aqui. Um pastor que tem muita importância na confiança que eu tenho em Deus hoje. Esse homem de Deus acreditou em mim, como os bispos, na época que eu não era nenhuma promessa, eu era um problema. Então eu queria ter o privilégio de convidá-lo para nos honrar com essa bênção final, para que o Espírito Santo possa mudar a história das nossas vidas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja contigo, meu irmão, minha irmã, fazendo de vocês vencedores, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu confio em Ti, nada poderá. Amém. Vamos em paz, queridos. Vamos para a melhor semana das nossas vidas.